Olívia. Então, bom dia. Vamos para a aula de indicações geográficas, que é um tema que eu particularmente gosto muito. Eu espero que eu consiga empolgar vocês com essa aula, porque é a área de pesquisa que eu mais trabalho, mais atuo, mais pesquiso, mais oriento, porque para mim, dentro da propriedade intelectual, ela tem um caráter diferente. É o único dos direitos de propriedade intelectual que tem um foco coletivo. Se eu olho para a patente, o foco é individual. Se eu olho para a marca, o foco é individual. Desenho industrial, direito autoral, todos eles têm uma lógica muito individual de proteção. E hoje, daí por isso também que eu trago rapidamente a questão das marcas coletivas de certificação, a gente vai trabalhar com aqueles que são de uso coletivo. E especialmente a indicação geográfica tem uma característica muito interessante do ponto de vista jurídico, que é a titularidade dela não é de um ente, mas ela é de toda a coletividade que está na área delimitada. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. E o que significa, né, ser de todos que estão na área delimitada? É muito mais parecido com os direitos difusos. E tem uma discussão doutrinária sobre qual seria, então, a natureza jurídica da indicação geográfica. Ela não é um direito privado clássico, mas ela poderia ser caracterizada como um direito ou difuso, ou um direito coletivo, ou mesmo, se fosse o caso, direito individual homogêneo. Mas ela vai para essa característica dos direitos coletivos. E essa, para mim, é a grande diferença dela em relação às outras áreas da PI. Mas para falar dela, eu gosto de trazer um pouquinho também a lógica que a gente já falou em marcas, que é para que servem signos, e especialmente para que servem signos distintivos de uso coletivo. Vocês têm alguma ideia? Por que serve um signo que é de uso coletivo? Para que eu uso ele? Uma marca é mais simples, né? Vou identificar um produto, vou identificar um serviço, mas algo que é coletivo, por que eu uso um signo com esse propósito? Vocês podem falar, vocês podem escrever, eu juro. Eu também não precisa se quiser, se não quiser, tá tudo bem. Eu ia escrever, mas aqui, não sei, tem um problema aqui na minha tela. Ele não tá com os botões, só tá escrito o código de cada botão, tá? Mas assim... vou motivar o pessoal a falar também. Então, não vou falar tudo, mas acredito que também ter esses signos coletivos, eles beneficiam a toda uma comunidade, uma região, também propicia que seja até mais em conta proteger essa característica que eles querem, essa marca, enfim. E também pode ser um fator de desenvolvimento regional. Exatamente. E esse é um ponto, né? Inclusive, a própria Vanessa está pesquisando sobre isso, né? Esse é um ponto que é importante, que é essa característica que eu vou para além da lógica da propriedade intelectual. Eu vou para a possibilidade de eu ter um impacto concreto em uma comunidade, uma coletividade, né? Então, por quê? Porque eu tenho uma coletividade utilizando determinado signo, se identificando com ele, levando, por exemplo, o nome da cidade, o nome da região, para um público maior. E talvez, de alguma forma, chamando atenção para aquele local, que era um local que não era tão conhecido, e em face disso, podem investimentos virem para esse local. E esses investimentos podem fazer com que essa região, essa cidade, essa coletividade possa se desenvolver. Então, essa é uma das lógicas que a gente utiliza. E o exemplo que eu gosto de utilizar, embora ele seja um pouco contraditório, mas ele é importante, é o Vale dos Vinhedos. Eu não sei se todos vocês já ouviram falar do Vale dos Vinhedos. Vale dos Vinhedos, então, é uma região na Serra Gaúcha, para quem é de Bento, ou de perto ali de Bento, e era uma região, até os anos 90, que não era muito valorizada, porque era uma pirambeira, né, ao redor de um vale, enfim, mas algum grupo de produtores conseguiu se organizar e se reunir ao redor daquela região, e isso acontece também por um outro motivo, acho que vou trazer esses motivos, que eu acho que eles fazem muito sentido para entender por que uma IG, ela é reconhecida. No final ali dos anos 80, início dos anos 90, existia um negócio chamado Collor. Esta criatura, além de ter confiscado as poupanças, provavelmente dos pais e avós de vocês, né? Ele também fez uma outra coisa, que foi abrir, digamos assim, tributariamente os portos para as nações amigas. O que ele fez? Ele baixou a tributação de praticamente todos os produtos, inclusive do vinho. E começou a entrar muito vinho. E aqui no sul, que se tinha um público cativo, uma produção cativa de uva e de vinho,
que não era dos melhores, mas enfim, era o que tinha, né? Eles acabaram passando por um problema muito de quebra muito grande, né? Efetivamente, muitas vinícolas quebraram naquele período em que houve essa importação em massa. Para alguns, né, eu sei que tem alguns alunos mais velhos, vocês vão lembrar de um vinho chamado Liebfraumilch, que era um vinho alemão da garrafa azul. Esse vinho, tipo assim, ele invadiu e quebrou muitas vinícolas. E na região do Vale dos Vinhedos, a gente tinha muito produtor de uva. Esses produtores de uva, quando as vinícolas quebraram, eles tinham lá um monte de uva. Vai fazer o quê com aquilo? Daí eles começaram a vinificar. Eles começaram a fazer o vinho deles. E cada um foi se organizando em pequenas vinícolas. E essas pequenas vinícolas, em algum momento, se organizaram na sequência, muito motivado por até um pesquisador, que é o Jorge Tonieto, que é da Embrapa, e se organizaram numa associação. O que a gente pode fazer, né? A gente está com um monte de pequenas, né, de produção ali artesanal, o que a gente vai fazer com isso? E ele dá a ideia de reconhecimento daquela região como uma indicação geográfica. Então, é a partir dessa movimentação, dessa crise que houve, que eles começaram a resgatar, então, o histórico deles, o antecedente, quanto tempo eles já estavam ali, os avós e bisavós produzindo na região, tudo isso fez com que aquela configuração tivesse, digamos assim, características bastante diferenciadas, que foi uma associação de pequenos produtores que se organizou para ser reconhecido. E de um local, né, que quase ninguém nunca tinha ouvido falar, hoje o Vale dos Vinhedos, para quem gosta de vinho, trabalha com vinho, é o local mais reconhecido do Brasil. Claro que daí vai ter o outro lado que a gente vai falar também, que é a questão da sobreexposição, de ter muito turista, ou de eventualmente a terra valer tanto que as pessoas começam a vender a terra, eventualmente para fins, por exemplo, de construir, que foi um dos casos, um condomínio ou um grande hotel. Então começa a desvirtuar. Mas efetivamente de uma região assim, que tinha gente que estava na beira da miséria, eles conseguiram se transformar numa região muito, muito próspera. E é isso, digamos assim, um dos potenciais, eu estou aqui romantizando um pouquinho, né? Mas um dos potenciais que as indicações geográficas podem trazer. Então, assim, eu vou para o mercado hoje, falei bastante do Vale dos Vinhedos, né? E quero escolher um vinho. De repente eu vejo, né, digamos assim, que tem aqui um especificamente escrito, né, Vale dos Vinhedos. Daí, olho, me lembro de um determinado momento que eu estava com algumas pessoas legais ou com uma pessoa em especial. Me lembro, né, de estar brindando no pôr do sol sobre, né, aqueles vales bonitos. E, por consequência, eu, interpretante, olho para aquele signo distintivo, me lembro do objeto e aquele signo faz sentido para mim. Esse também é um dos motivos do uso de signos distintivos. Aquele signo, ele adquiria um significado para mim diferente de um significado comum. Vale dos Vinhedos não é só uma localidade, é um local que eu tenho, por exemplo, estou usando esse exemplo porque é um exemplo muito próximo nosso, é um local que eu tenho uma memória afetiva, que eu tenho alguma memória, alguma relação que faz com que aquele nome me faça escolher aquele produto ao invés de outro. Também esse é um dos objetivos do uso dos signos. E só para não ser muito bairrista, eu posso ter isso, por exemplo, com a erva mate lá de São Mateus do Sul, no Paraná, ou posso ter isso com a laranja de Tanguá, lá do Rio de Janeiro, né? Eu vou ter isso despertado dependendo, né, das relações que eu tenho com aquele objeto, com aquela região, com aquele signo, né, que eu estou me deparando. Eu também tenho uma aqui do Pantanal, que é o mel do Pantanal. Por que a gente começa a utilizar signos distintivos, né? Signos de maneira geral? Antes da própria escrita, nós já utilizávamos signos, que eram signos que representavam algo que fazia sentido tanto para aquele que colocava quanto para aquele que iria receber. Eu não sei se vocês sabem isso daqui, então é um cilindro, né? Que era utilizado muitas vezes para marcar ânforas de vinho. Ânfora é um daqueles vasos imensos onde milenarmente se guardava vinhos. E eles colocavam umas asas, assim, umas alças, e nessas alças eles colocavam essas escritas para identificar para aquele consumidor que iria comprar o produto, da onde ele vinha, o que aquele produto significava para aquela pessoa. Então, o uso de signos é mais antigo que a própria escrita. A escrita é um uso de signos, né? Mas a ideia de usar signos é algo anterior, e ela é muito inerente a nós. Tem alguns signos que a gente utiliza
ou que a gente, digamos, de alguma maneira não gosta, que pode estar relacionado a cores, relacionado a alguma coisa, e que são, se diria que atávicos, ou seja, eles despertam em nós determinadas sensações positivas ou negativas. E é com base nesses signos que a gente acaba muitas vezes agindo. Digamos assim, eles surgem por causa, primeiramente, né, dessa questão da origem geográfica, aquele produto é de tal lugar, então ele é um produto que é conhecido por ser de tal lugar. Depois passa a ser origem comercial, aquele produto é feito por aquela pessoa, e aquela pessoa, talvez naquele local, faz um produto diferente. Então, a lógica do uso de signos também vai evoluindo. E para que serve, né? Essa é uma brincadeira que eu faço, né? Ela serve para que um produto, né, que de um lado eu não conheço, não sei qual é a origem, não sei que produto que é esse, que vale um valor, possa ter valores agregados, porque eu tenho signos, né, que trazem nele alguma informação que é diferenciada para mim. Tanto pode ser um vinho vegano, a gente falou disso lá na primeira aula, quanto pode ser um vinho que respeite a cultura halal, né, ou a cultura kosher, no caso a árabe ou a judia. Pode ser um vinho orgânico, pode ser um vinho que é livre de BPA, etc. Mas esses signos, eles vão trazer algum significado e vão fazer com que eu possa trazer nele um valor que não é um valor do próprio produto, é um valor hedônico. É um valor que eu atribuo aquilo porque ele tem uma característica que para mim é valiosa. E quando eu falo de indicação geográfica especificamente, eu não estou tratando daqueles elementos, aquelas características que são obrigatórias. Tipo assim, claro que uma carne tem que ter ou CIF ou SIM, tem que ter inspeção, estadual, municipal ou federal. Mas estou tratando de outras características, outras qualidades, como por exemplo, não é aqui, como por exemplo, o produto eles valorizar o meio ambiente, o produto ele ser de uma região e eu valorizar essa região, eu vou ter outras qualidades que eu vou atribuir ou valorizar. Então, a função, se ela também é distintiva, porque eu distingo um produto de outro, distingo uma região de uma de outra, eu também vou qualificar aquele produto. Por exemplo, dentro da região da Champagne, eu vou ter alguns tipos de espumante, mas eles têm algumas características que são comuns, então eu tenho uma qualidade que é semelhante. No caso do Vale dos Vinhedos, a maioria dos vinhos lá, eles vão ser ou Merlot ou corte com Merlot. Essa é uma das características qualificativas daquilo lá. E claro, também vou ter a parte que, né, eu não sou enóloga, que eu não vou saber explicar, mas que tem a influência, então, dos fatores edafoclimáticos, do clima, do solo e do relevo naquele produto. Então, isso também vai ser caracterizado como qualificativa. E as qualidades de um produto, né, que é vindo de champanhe é diferente de um produto de cava. Eu não sei se alguém gosta de espumante e tal, mas se um dia vocês tiverem a oportunidade de experimentar um espumante de champanhe e um cava, e eventualmente até um nacional, vocês vão ver que cava é bem menos ácido, bem menos, você não sente tanto ele na boca quanto um champanhe. E essas são características qualitativas que a gente atribui entre um e outro. Mas a gente tem uma última característica que é muito importante, às vezes, quando eu falo de indicação geográfica, as pessoas não percebem, que é a exclusividade do uso. Só aqueles que estão naquela área delimitada podem utilizar aquela indicação geográfica. Quem está fora não vai poder. E isso vai trazer algumas características e algumas consequências que a gente vai falar na sequência. Mas, então, em princípio, são essas as três funções que uma indicação geográfica pode exercer: distintiva, qualificativa e de exclusividade de uso. Eu vou ter alguns signos distintivos que o foco é unicamente a distinção, né? Tipo assim, a diferença entre Pepsi e Coca-Cola. Eu vou ter alguns signos qualificativos que vão trazer algumas qualidades para aquele produto. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Mas eu tenho, no caso das indicações geográficas, essa característica delas terem qualidades e também distinguirem uma de outra. No caso dessas 2 indicações geográficas de vinho, o Vales da Uva Goethe é feito de uma uva branca que se chama Goethe e que tem características muito próprias. Já em Farroupilha, ela também é feita de uma uva branca, mas que se chama Moscatel, que é uma uva bem aromática, bem característica. Então, elas, por mais que ali dentro da própria região elas sejam semelhantes, eu consigo distinguir um vinho de Farroupilha de um vinho do Vales da Uva Goethe por essas características, como, no caso, o tipo da uva. É que eu posso ter outros exemplos só para vocês.
E a qualidade que eu tô falando não é essa qualidade, tipo assim, de segurança do alimento, de higiene pessoal, de limpeza, não é isso, isso é obrigatório. É o sabor, o aroma, a cor, a textura do alimento, da bebida, o aspecto dela, a tipicidade, a tradição que tem por trás dela, a cultura, o terroir, o saber fazer. É essa qualidade, né? Que eu brinco que é uma qualidade mais latina, menos anglo-saxônica, menos, né? Que efetivamente está por trás de uma indicação geográfica. E é importante que a gente diferencie as marcas das indicações geográficas. A gente já teve, inclusive, 2 aulas sobre marcas, né? Marcas, elas podem ser individuais, né? Ou pode ser coletivo de certificação. A indicação geográfica é uma outra coisa, é um signo que pertence a uma coletividade com uma outra lógica diferente. Por que eu repiso muito isso? Porque tende a fazer muita confusão. Tipo, hoje em dia, se eu falar para você se patente a marca, eu espero que para vocês isso já soe estranho. Então, é a mesma coisa que seria, né, ter uma marca de uma indicação geográfica. São coisas diferentes. São institutos diferentes. Eu vou ter, só para a gente lembrar, as marcas de produtos e serviço, e vamos ter a característica dela que ser visualmente perceptível, sendo que a indicação geográfica não é uma marca. Eu vou ter as marcas coletivas, a gente já falou um pouquinho sobre elas, mas é só para a gente lembrar, né, que as marcas coletivas são aquelas que uma coletividade pode utilizar, mas diferente da indicação geográfica, essas marcas coletivas, elas pertencem à associação. É a associação que vai gerir, que vai permitir o associado entrar e utilizar ou não. Então, ela tem essa característica de exclusividade. Já no caso da indicação geográfica, não. Na indicação geográfica, todos que estão na área delimitada podem utilizar esse signo distintivo. Então, essa é uma diferença importante. E, claro, quando eu for depositar uma marca coletiva, pela entidade que represente a coletividade, eu vou ter que juntar também um regulamento de utilização dessa. Na indicação geográfica, eu também tenho que utilizar. Grande diferença. Enquanto que na marca coletiva, só quem é associado vai poder utilizar, na indicação geográfica, embora eu tenha um regulamento, todas as pessoas que seguirem aquele regulamento poderão utilizar, sendo associados ou não da entidade representativa da coletividade. A marca de certificação tem um outro propósito, que é o propósito de atribuir uma qualidade para determinado produto. E, normalmente, a titularidade dessa marca de certificação é de uma empresa ou de uma pessoa física, cujo propósito, o objetivo é certificar. Então, ela não pertence à coletividade. Mas ela é de uso coletivo porque, depois que a empresa, por exemplo, tenha um certificado kosher, todos os produtos ou todas as empresas que ela certificar que estão seguindo o regulamento que essa empresa criou, poderão utilizar essa marca kosher, né, no produto. Então, da mesma forma que a marca coletiva, eu vou ter um regulamento de uso que vai demonstrar qual é o objeto da certificação. A diferença para a indicação geográfica é que, nesse caso, eu tenho um terceiro que certifica, e no caso da indicação geográfica, eu tenho um regulamento de uso, sim, mas é o conselho regulador, que pode ser um terceiro ou pode ser feito pelos próprios associados, que vai verificar se efetivamente o produtor está seguindo ou não, né, aquele regulamento de uso. Então, tem essa diferença também. E daí é que a gente chega nas indicações geográficas. Eu lembro que, eu acho que rapidamente, na primeira aula, eu mostrei para vocês as indicações geográficas gaúchas. Aqui estão elas todas, que eu acho que eu tinha esquecido algumas da outra vez. E qual que é o propósito, né, de todas elas? Cada uma delas, por exemplo, né, a DO do Vale dos Vinhedos, a IP da Campanha Gaúcha, o chocolate de Gramado, cada um deles está identificando um produto, e esse produto se tornou conhecido de alguma forma por vir daquela área, por vir daquela região. A gente hoje, por exemplo, sabe que Gramado não planta cacau, né? Todo mundo sabe que cacau não dá aqui no sul. Mas há uma tradição de você ir para Gramado e comprar chocolate. Então, o saber fazer está relacionado a pegar o chocolate e derreter, ou eventualmente pegar a massa de chocolate, né? E dar a forma e o gosto que as pessoas que vão para Gramado estão acostumadas, que geralmente é um chocolate mais doce, ao leite, com alguns enfeites, aquelas barrinhas, misturando alguns outros elementos. Então, eu tenho uma característica que, quando você pensa em chocolate de Gramado, você vai lembrar. Eu geralmente lembro ou das barrinhas, ou daqueles coelhinhos, aquelas coisinhas enfeitadinhas, né, que a gente ganhava, enfim, quando era criança.
Então, esses elementos característicos fazem com que esses produtos sejam reconhecidos como os chocolates de Gramado. E todas as empresas que estão na área delimitada, que eu acho que é o município de Gramado, e talvez pegue um pouquinho de Canoas, lembrando bem, esses, né, produtos, esses produtores possam identificar, né, então, o Gramado como sendo a origem de onde eles fazem essa transformação do chocolate. A Vanessa escreveu aqui, né, que a história do início da tradição do chocolate de Gramado surpreendeu muito, né? E se tiverem curiosidade em saber, vale a pena buscar. Inclusive, até para vocês saberem, teve um TCC, né, de graduação, que a Vanessa foi banca, né, da Patrícia, em que o TCC dela foi sobre o chocolate de Gramado. Daí ela foi estudar a história do chocolate, como que foi feita a indicação geográfica, e como ela é formada também em agronomia, além de ter se formado em direito, ela foi atrás da parte técnica, foi tentar entender o regulamento de uso, fez entrevista, passou um perrengue para fazer entrevista, mas ela teve um TCC muito bom, assim, de uma qualidade muito interessante. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais da história da indicação de procedência do chocolate de Gramado, o TCC da Patrícia Lima, se eu não me engano, é muito bom, muito bom. Fala, Vanessa. Também assim que a gente está falando aqui, né, das IGs e das IPs, enfim, né, das DOs, parece tudo muito bonito, muito legal, nossa, todo mundo é uma comunidade. Mas a própria história, né, dessa IG dos chocolates de Gramado já traz ali também uma certa política, né, que tem por trás, né, e existem interesses, existem grupos privilegiados em detrimento a outros, porque precisa atender a certos requisitos, e daí não é acessível a todos, mas acho que mais para frente a professora vai falar. A Vanessa até tá estranhando, porque eu tô falando toda a parte bonita da indicação geográfica, né? Mas é que primeiro as pessoas têm que se apaixonar por esse negócio para depois entenderem os problemas. Mas você tem razão, tem uma série de problemas que vão surgir. No caso de Gramado, já vou contar então esses problemas que foram bem importantes. Eu estava falando para vocês, né, das barrinhas, de tudo que a gente lembrava. Quando foram fazer o regulamento de uso do chocolate de Gramado, o que eles fizeram? Eles acabaram não respeitando a história e a tradição de como o chocolate era feito. E eles acabaram colocando regras muito mais complicadas de serem cumpridas, como, por exemplo, o chocolate ser da massa de cacau, né? E não só o chocolate derretido, o que fez com que muitas empresas fossem excluídas e hoje não possam utilizar a IP chocolate, né? De Gramado. Ou seja, tem essa parte, que é uma parte triste, né? Dessa parte bonita, que é você pode, com o regulamento de uso, com uma associação direcionada, excluir muitas pessoas. Exatamente, porque inicialmente a massa de cacau, né, para quem quiser entender um pouco mais como é que é feito chocolate, você não comprava, você não fazia massa de cacau lá, você não fazia o chocolate a partir da massa de cacau, porque você precisa de um maquinário muito mais robusto e muito mais caro para fazer isso. Você comprava barras de chocolate, derretia e fazia as barrinhas e fazia aquilo que você queria. E isso hoje, para a IP, não é permitido. Então, isso pode, inclusive, fazer com que a IP, né, acabe não vingando. Então, tem esse lado também, que é um lado importante, que é um lado de exclusão, né, que pode acontecer. O pessoal comia chocolate garoto achando que era de Gramado. Mas é que tinha muito mais a parte hedônica, né, a parte lúdica, né, de ir até lá, de lembrar da pessoa, de trazer a lembrancinha, do que efetivamente, né, porque o gosto não era muito diferente. Diga. Mais uma coisa também sobre a função das indicações geográficas, né? Esses últimos tempos eu também tenho estudado para uma disciplina que eu estou fazendo sobre o açaí, né? Que teve toda uma questão com o Japão, que tentou, digamos, se apropriar do açaí e de técnicas, enfim. Mas aí, com o tempo, isso caiu, né? E a própria indicação geográfica, eu confesso que eu não olhei se tem algum produto, alguma região ali que tem essa indicação para açaí, mas deve ter. É uma forma de proteção também, até mesmo dos produtos brasileiros, dos produtos que têm origem aqui, né? Até para contar então para vocês, né, aproveitando esse gancho, nós temos aqui no Brasil mais de duas, mas tem duas especialmente, que uma é Maués e a outra é Saterê Maués. Ai, obrigada, Fernanda, obrigada por compartilhar aqui o TCC, o link do TCC da Patrícia. E o que aconteceu? Maués é um município,
E nesse município, então, tem produtores industriais de açaí e tem os indígenas que produziam açaí da forma artesanal, como se fazia, como eles fazem na cultura, né, ancestral. Em Maués, no caso, os produtores industriais fizeram uma IG que pegava todo o município e colocava só a forma industrial de fazer o açaí. E os índios conseguiram se organizar e fizeram uma oposição à IG Maués no INPI, porque a IG também é registrada no INPI, e conseguiram impedir que a parte deles fosse incluída, e daí eles fizeram uma denominação de origem, que acho que é a primeira de açaí, que é a denominação de origem de Saterê Maués, e essa denominação de origem respeita todos os conhecimentos ancestrais, que é pegar o açaí, ralar ele com um material específico, e quem gosta de açaí, consome açaí de verdade, não aquilo que a gente come aqui cheio de açúcar, diz que há uma diferença muito grande entre o açaí dos Maués, do Saterê Maués mesmo, e o açaí industrializado. Então, sim, é uma maneira também, tipo assim, de impedir que as pessoas se apropriem e de conseguir, de alguma forma, preservar os conhecimentos tradicionais, né, os conhecimentos daquela região, ou de, pelo menos, né, sistematizá-los e eles ficarem, de alguma forma, disponíveis para as pessoas conhecerem a diferença. Então, açaí, sim, tem, Vanessa, tu pode incluir no teu artigo lá depois, pesquisar as IGs de açaí. Enfim, vamos lá. E como a Vanessa já comentou, né, no Brasil, na Lei 9279 de 96, nós temos previstas indicações geográficas, mas a gente não tem uma definição do que é indicação geográfica. A definição que a gente tem a indicação geográfica é a denominação de origem e a indicação de procedência. Isso quer dizer que a gente tem duas espécies, mas a gente não tem uma definição geral. E cada uma delas tem umas características diferentes. Por exemplo, no caso do chocolate de Gramado, ela é uma indicação de procedência. Por quê? Ela é um local, né, um nome geográfico, Gramado, que se tornou conhecido, reputação, por ser o lugar onde é feito um determinado produto. E pode também ser um determinado serviço. Então, a indicação de procedência tem como foco, de certa forma, proteger um nome que se tornou um centro de produção de determinado produto. Um outro exemplo que a gente tem, que a gente não tem IG, e que é um problema até por causa disso, é Águas de Lindóia. Águas de Lindóia é um local que tem muitas fontes minerais. E daí várias empresas tentam se apropriar do nome Lindóia, né, para o uso próprio, ao invés de ter uma indicação geográfica que permitiria que todos na região pudessem utilizar o nome para referir a origem daquela área onde tem realmente águas minerais bem boas. Então, essa é a lógica da IP. É a questão da reputação ter sido, né, digamos, transferida para o nome geográfico em relação ao produto. Eu falei aqui de serviço, mas eu não sou muito confiante nisso. Existe no Brasil, no direito brasileiro, a previsão de indicação geográfica de serviço. Como eu falei até agora, parece meio estranho, né, que a gente tenha uma IP de serviços, né, mas existe uma indicação de procedência reconhecida que se chama Porto Digital. Então, Porto Digital, que fica em Recife, é a única IG de serviços do Brasil. É um pouco complexo explicar, mas é estranho, porque normalmente eu tenho que ter uma região delimitada e eu tenho que ter fatores naturais e humanos que influenciam. E eu fico imaginando que talvez as pessoas que nasçam lá, em Recife, sei lá, tem alguma coisa de diferente de quem não nasce lá. Mas, enfim, é um problema que a gente tem na legislação brasileira. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem IG de serviço. A gente falou um pouco da IP, agora eu vou falar da DO. O que é a denominação de origem? Como eu comentei com vocês no caso do exemplo do Saterê Maués, eles têm um método, uma forma de fazer, e além disso, claro, tem a própria região amazônica onde eles estão, que faz com que aquele açaí que é preparado por eles seja diferente, seja único, seja muito diferente do açaí industrializado que vai ser comido, que vai ser feito em outro lugar. Então, no caso da denominação de origem, eu preciso ter fatores naturais e fatores humanos que influenciem no produto e que essa influência, né, seja tão relevante a ponto do nome geográfico ter se tornado conhecido por causa daquele produto que tem essas características. Talvez vocês não conheçam por litoral norte gaúcho, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul a primeira denominação de origem brasileira, que é o arroz do litoral norte gaúcho, mas que também era conhecido como arroz cristal. Por quê? Porque ele fica exatamente, a gente viu muito, né, o mapa do Rio Grande do Sul ultimamente, né, na TV, ele fica exatamente entre a Lagoa dos Patos e o mar. Então, essa faixa de terra, ela tem uma característica que é, eu tenho menos influência
da amplitude térmica. Então, a temperatura é um pouco mais constante. E isso faz com que o arroz fique mais transparente, mais cristal. E para quem gosta de cozinhar também, ele fica mais solto, mesmo não sendo parbolizado. E ele fica mais, parece que ele tem um sabor diferente do arroz que é mais esbranquiçado. Então, é uma localização, né, fatores naturais, e claro, você plantar o arroz lá, fatores humanos, que faz com que aquela região também seja diferenciada e, portanto, tenha uma denominação de origem. Então, isso é que são as indicações de procedência e denominação de origem. São, então, nomes geográficos que se tornaram conhecidos, ou porque efetivamente muita gente gostava e tinha alguma relação com o meio, ou efetivamente porque eu comprovo relação daquele produto com o meio geográfico. A indicação geográfica, isso é importante, ela é a cultura, a tradição, a lealdade, a reputação, a constância, a história, o terroir, o saber fazer, o savoir-faire, né? O que para preservar é que a gente faz o registro junto ao NPI. Então, o registro do NPI, ele não é constitutivo de direito, ele é declaratório, porque ele declara que aquela indicação geográfica já existia. E claro, eu posso utilizar outros tipos, né, de forma de preservar, mas juridicamente, então, o registro do signo distintivo é uma forma declaratória de preservação, porque efetivamente a gente entende que ela já existia antes do próprio registro. A gente vai ter referências na Bíblia, Grécia, Roma. Eu vou deixar depois, claro, né, como eu sempre faço para vocês. E a primeira denominação de origem reconhecida nos moldes atuais no mundo é o vinho do Porto. Né? O Marquês de Pombal, em um determinado momento, estava acontecendo um probleminha, né, porque a coroa britânica começou a produzir vinho do Porto na Austrália, isso começou a afetar o mercado, né, do vinho do Porto. Então, o Marquês do Pombal, naquela época, fez um decreto que disse, olha, o vinho que foi produzido nessa área aqui de videiras, ele colocou esses marcos aqui que estão lá até hoje, né? Só eles poderão utilizar o nome Porto. E a lógica toda do vinho do Porto nasce, então, ali em 1756, e a forma de fazer a região é preservada até hoje. Esse é o primeiro caso. Eu não vou entrar, aqui tem mais alguns detalhamentos, eu não vou entrar um pouco nisso daqui, senão não vai dar tempo de eu dar toda a aula. Mas tem uma parte que é importante, né? Por que começa a surgir essa proteção? A gente, tem que falar, não tem jeito. A gente teve um problema ali em 1800 e pouquinho, que é desse bichinho aqui chamado filoxera. O que a filoxera fez? Ela normalmente convivia muito bem com as vites americanas, que a gente vai chamar de uva de mesa, ou vinho de mesa, vinho de Niágara, vinho de garrafão, né? Mas ela não convive muito bem com as vitiviníferas, que são aquelas que dão um vinho, por exemplo, de Cabernet Sauvignon, de Chardonnay, que são vinhos que podem evoluir. Os vinhos de mesa não conseguem evoluir em termos de aromas, mas os vinhos finos, sim. E ela acabou, por a questão de muitas, né, muita intensa movimentação comercial de navios, ela acabou indo parar nos Estados Unidos para a Europa. E ela acabou quase dizimando os vinhedos franceses, além de afetar os alemães, os portugueses, os espanhóis. E até se conseguir descobrir uma maneira, que é no caso a enxertia, para eu conseguir enxertar uma vinífera numa americana, foi muita pesquisa e não tinha vinho. E imagina assim, 1800 e pouco, gente, vinho era a coisa mais segura para beber. A água, de maneira geral, era contaminada. Se tomava água, pegava cólera. Então, tipo, vinho era coisa. Tanto que o consumo de vinho era de 150 litros por pessoa por ano na França, nessa época. Então, sim, todo mundo tomava vinho, criança tomava vinho, porque vinho era algo que era seguro. E, de repente, vem um negócio e dizima tudo isso. Daí começaram a fazer vinho de qualquer coisa. Destila batata, coloca corante, isso virou vinho, sabe? E daí eles fazem a primeira lei, que é a lei de grife. Vocês já ouviram falar de bolsa de grife, não sei o que de grife? É uma expressão antiga que se utilizava. Vem dessa lei, desse senhor, né, que é o Le Griffe, que cria uma lei que diz determina o que é vinho. Vinho é só aquilo que é feito de uva. Bom, posteriormente, com essa solução que foi encontrada, que foi a enxertia, volta-se a ter vinho, né? Volta-se a produção. Mas havia muita falsificação, vinha muito vinho da Tunísia, de outros países, e as pessoas diziam que aquele vinho era de Bordeaux, de Borgonha.
Então, começa essa falsificação da indicação de procedência. E daí, então, vem a primeira lei, né, que é de repressão à falsa indicação de procedência francesa. Então, é a partir dali que eu começo, que é uma coisa bastante recente na França, né, começo a ter a proteção à indicação de procedência nos moldes que a gente conhece hoje. Então, eu tenho esses dois primeiros lugares, né. E, claro, em alguns países, como, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, eles não reconheceram champanhe como uma indicação de procedência, uma indicação geográfica, no caso, uma denominação de origem. Então, continua a ter American Champagne ou California Champagne. Em outros países, como o Brasil, eles já reconheceram. E daí a gente vem para a proteção positiva. Aqui tem um histórico rápido de como se dá essa proteção na França. Então, todo mundo fala que isso surge na França, mas, na verdade, a primeira lei é de Portugal, né? Mas na França é onde realmente se concretiza. E onde, hoje, a gente tem a lógica que a gente usa no Brasil, foi sendo construída na legislação francesa de proteção. Até para fazer uma brincadeira, champanhe, ele é extremamente recente. Ele foi reconhecido em 1908, na França. Por isso até teve uma discussão muito grande no Brasil, não sei se já ouviram falar, né, do uso de champanhe. Por quê? Porque o primeiro champanhe a ser produzido no Brasil foi pela Peter Longo, e foi antes de 1908. Portanto, não tinha proteção lá quando a gente começou a fazer aqui. Lá na década de 70, o Conselho Interprofissional dos Vinhos de Champanhe, que é a associação que representa champanhe, entrou com uma ação contra todas as empresas brasileiras que utilizavam o termo champanhe. E, interessantemente, foi reconhecido que, efetivamente, era um termo que, na época, se considerava genérico, e, portanto, eles poderiam continuar a utilizar. Dessas empresas que foram processadas, a única que ainda continua utilizando é a Peter Longo, porque é a única que ainda está viva das empresas que foram processadas na época. Então, é uma coisa interessante que vocês vão ver, né, eventualmente, um vinho da Peter Longo usando champanhe, e eles legalmente podem utilizar. Posteriormente, né, vai ser em 2011 que champanhe pede reconhecimento no Brasil. E também teve uma estratégia do setor vitivinícola para parar de utilizar efetivamente champanhe. A Vanessa colocou que na Netflix tem uma série documental chamada Rotem, e um dos capítulos fala sobre o reinado do terroir e fala exatamente sobre essa questão, né, que a gente comentou aqui. Então fica aí a dica, né, deste seriado. Bem, com tudo isso, com toda essa confusão, a França foi um dos países que fez muita força para que as indicações de procedência entrassem na Convenção da União de Paris, para que fosse criado o Acordo de Madrid, o Acordo de Lisboa, do qual o Brasil ainda não é signatário, e para que também no Acordo TRIPS, que é o acordo mais geral, né, as indicações geográficas fossem protegidas. Até o Acordo TRIPS, o Brasil não protegia de forma positiva as indicações geográficas, apenas como repressão às falsas indicações de procedência. Então, é a partir do TRIPS que, então, a gente vai incluir na 9279 a proteção como uma proteção positiva. Atualmente, se discute se o Brasil vai aderir ou não ao Ato de Genebra, do Acordo de Lisboa, que trata da proteção de indicações geográficas e denominações de origem e do registro internacional. Inclusive, a minha pesquisa que eu vou fazer na Inglaterra, ela está relacionada com esse tópico, que é sobre adesão ou não, especialmente porque a Inglaterra tem uma situação muito engraçada. Enquanto ela estava na União Europeia, ela tinha aderido. Quando ela saiu, ela deixou de aderir. Então, eu quero ver um pouco como isso aconteceu em termos, né, da legislação interna, como que ela se organizou a partir de primeiro essa adesão e depois a não adesão, e as repercussões, para ver como é que seriam essas repercussões dessa adesão a esse ato, né, no Brasil. Mas, enfim, esses são os acordos internacionais, e, mais uma vez, o que mais influenciou e, de certa forma, determinou, né, que o Brasil incluísse foi o TRIPS. Eu vou ter uma série de acordos regionais, inclusive o Acordo Mercosul, né? Dentro dele eu tenho o protocolo de harmonização, e é de lá que nós temos a nossa definição. Então, essa definição esquisita que a gente tem, que tem inclusive serviços, é do Acordo Mercosul, só por curiosidade. E aqui está a definição, não sei por que está escrito duas vezes, mas enfim, do que é uma indicação geográfica para o Acordo TRIPS, que são, né, indicações que identificam um produto como originário de um território, de um membro, região, localidade desse território, com determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto, é essencialmente atribuída à origem geográfica. Aqui a gente pode ver que o TRIPS só fala de produto. A gente é que inventou a parte do serviço. Mas, enfim. Então, essa é a definição que a gente tem e que a gente acabou internalizando dessa maneira aqui.
que é ter o que é IG, e daí, como eu já expliquei naquela figura, a IP e a DO. Só para a gente fazer uma diferenciação, então, enquanto a marca ela tem como foco muito mais o diferenciar um produto ou serviço, diferenciar um produto de uma coletividade ou de outra, ou atestar uma conformidade de um produto, a indicação de procedência de origem, elas têm como foco atestar que um produto está de acordo com aquilo que ele foi estabelecido e é de um determinado local, ou que fatores naturais e humanos influenciam aquele produto. E também eu tenho uma diferença na titularidade. Enquanto, numa marca individual, o titular é a própria pessoa que depositou, no caso de uma coletiva, é o representante da coletividade, no caso da certificação, é um terceiro sem interesse comercial no produto. Na indicação de procedência, é toda a coletividade, assim como na DO, é toda a coletividade que se encontra na área delimitada. A única que não exige um regulamento de uso é a individual. Todas as demais exigem um regulamento de uso. Ok? Aqui tem alguns princípios que a gente discute se eles são aplicáveis ou não às indicações geográficas. Inclusive, tem um artigo que eu escrevi decorrente da dissertação de mestrado de um aluno meu, escrevi com ele, sobre a questão do princípio da especialidade, que a gente fala na sequência. Mas, em princípio, o princípio da disponibilidade é o sinal estar disponível ou não. Será que ele se aplica para indicação geográfica? E aqui tem uma coisa interessante. Se eu tiver uma marca anterior, eu posso registrar uma indicação geográfica. Mas se eu tiver uma indicação geográfica anterior, eu não posso registrar uma marca. Isso está previsto no artigo 124 da 9279. Então, assim, não necessariamente eu preciso estar disponível como marca, para eu usar como IG. Mas agora, se eu tiver uma IG anterior, com o mesmo nome, a IG posterior, ela vai ter que ter alguma diferenciação. E a gente tem um caso disso no Brasil, que é o caso do Vale do São Francisco, que fica no Nordeste. A gente tem uma indicação de procedência do Vale do Submédio do São Francisco para uva e manga, e a gente tem uma indicação de procedência do Vale do São Francisco para vinho. Então, eles fizeram uma diferença no logo e também no nome deles. E daí vem a questão da anterioridade. Em princípio, a anterioridade, se houver uma marca, não tem problema, mas se houver uma IG para uma marca, vai ter problema. O caso de Salinas também é bem interessante, porque já existia uma marca chamada Salinas para cachaça, e depositaram a IG. E o titular da marca entrou com oposição, e acabaram fazendo um acordo para que elas convivessem. Mas, em princípio, hoje já tiveram outras duas oposições, parece mais pacífica a posição do NPI, de que a indicação geográfica ela prevalece mesmo que eu tenha uma marca anterior. Outra questão aqui que é o princípio da especialidade. Será que aquele princípio da especialidade que a gente trabalhou com marcas, que eu registro na classe 33 e eu posso registrar na 35, será que se aplica a IG? O INPI, ele tem aplicado isso, e inclusive tem permitido, isso tem gerado algum tipo de problema, de confusão, que marcas sejam registradas em outras classes, com o mesmo nome geográfico. Então, isso pode estar causando algum tipo de confusão, e é sobre isso que o artigo do Samir, foi escrito. Mas, se eu for pensar, por exemplo, em outros locais, como, por exemplo, na França, não é permitido. Se você tem uma indicação geográfica, nenhuma outra marca vai poder ser registrada com o mesmo nome da indicação geográfica. Então, essa é uma questão que está em aberto no Brasil, a lei não diz nada, então, em princípio, eu acho que não se aplicaria, mas o NPI decidiu, administrativamente, que eu poderia ter uma marca, mesmo que eu tivesse a IG, desde que seja num outro ramo de atividade. Com relação à territorialidade, também eu tenho que ter o reconhecimento no Brasil, então não existe uma IG mundial. Bordeaux não foi reconhecido no Brasil ainda, assim como Borgonha, assim como outras indicações geográficas, tipo Rioja, tô falando de vinho especificamente, não foram reconhecidas no Brasil. Portanto, elas não têm proteção no Brasil. Então, só se eu faço a solicitação é que vai ter o reconhecimento. E daí tem uma discussão que eu tinha comentado com vocês lá no início, que é a questão de reconhecimento. Mas será que elas de fato não existem? Elas só não foram reconhecidas? Então, esse é um ponto de discussão que tem em relação à territorialidade. Tanto que eu vou ter alguns julgados, como é o julgado efetivamente sobre o Buffet Bordeaux, em que o Buffet Bordeaux depositou a marca Bordeaux e foi indeferido porque existia a indicação geográfica Bordeaux, que não estava reconhecida no Brasil. Mas, enfim.
E mais para frente, esse processo ainda não terminou de ser julgado, é um processo assim, tipo assim, que está durando aqueles de décadas, né? Teve uma decisão entendendo que, como não estava registrado, poderia ser concedido, e teve uma outra decisão entendendo que, independente de ter registrado ou não, não poderia ser concedida a marca Bordeaux, já que eu tenho EG Bordeaux. Então, é uma discussão. Esses dias até eu acabei fazendo um levantamento, a gente não tem muitas decisões, mas tem umas decisões bem esquisitas sobre se eu preciso ou não ter o registro para poder impedir que uma marca seja concedida. Então, nessa questão aqui, eu posso ter bastante conflitos com indicações geográficas de outros países. E posso ter um monte de gente espertinha também, né, que faça o registro de uma indicação geográfica aqui como marca, para depois, sei lá, tentar vender para o titular. Esse é um outro problema que pode acontecer. Por fim, no caso da notoriedade, sim, se entende que para ser uma indicação de procedência é obrigatório que a marca tenha notoriedade, tenha renome, tenha reputação. Mas há uma discussão no Brasil sobre se a DO precisaria ter essa notoriedade ou não, porque na lei não fala isso expressamente. Eu entendo que tem que ter notoriedade, mas o NPI tem reconhecido algumas indicações geográficas, no caso de denominação de origem, como é o caso de Costa Negra, sem que fossem conhecidas. Costa Negra é para um camarão, que fica perto, no Ceará, essa região, que não são reconhecidas antes e que acaba sendo concedida. Então, isso pode causar um pouco de confusão, né, sobre a questão disso já existir ou ser algo fabricado. Mas, enfim, esse é um outro problema. Então, e o que é protegido de fato no NPI? De fato, no NPI é protegido o nome geográfico com o logo ou sem o logo, porque eu posso fazer o registro só dela nominativa, como é o caso da IP de Matas de Minas, ou posso fazer mista, que é o caso da linguiça de Blumenau, ou o caso da cachaça de Paraty. Então, eu posso fazer essa escolha de como registrar a indicação geográfica. Eu tenho alguns limites, né? No caso, eu não tenho limite temporal. Essa também é uma outra característica. Não existe extinção da indicação geográfica. Uma vez reconhecida, não tenho previsto nulidade, não tenho previsto extinção e não tem prazo, né? No Brasil, o prazo é indeterminado. Tem se feito essa discussão, mas enfim. A outra questão é territorial, né? Em princípio, se entende que a indicação geográfica só é protegida no país onde ela tiver sido reconhecida. E daí eu trago mais uma vez a história do California Champagne. Além disso, tem o limite técnico, né? Que a indicação geográfica, ela impede terceiros que não estão na região e não seguem o caderno de especificações técnicas. Mas se eu estiver na região e usar o caderno, seguir o caderno de especificações técnicas, ou seja, o regulamento de uso, eu posso me submeter ao conselho regulador e posso utilizar a indicação geográfica. A proteção conferida, então, é utilizar com exclusividade e impedir que esses terceiros não utilizem a IG. Além disso, claro, um nome que for considerado de uso comum, como é o caso de queijo Minas, em princípio não pode ser protegido como indicação geográfica, para nossa tristeza, porque a gente teria uma indicação geográfica incrível, que seria o queijo Minas. Mas hoje em dia a gente tem queijo Minas produzido até em Minas, né? Então a gente tem esse problema dele ser um nome comum. Tem um problema, por exemplo, de não poder ser reconhecido como IG uma variedade vegetal, e a gente tem isso daqui, eu tenho um artigo sobre isso, inclusive, né, que é o problema do Prosecco, que aqui é reconhecido como uma variedade de produto, mas vocês já devem ter ouvido falar do Prosecco como uma bebida, uma denominação de origem. Então tem essa briga, e o Brasil até hoje não reconheceu o Prosecco como DO, mas sim como uma variedade de uva. Porque, em princípio, ela era uma variedade de uva desde 79, ou seja, tem a idade, o reconhecimento, e esse pedido de DO foi bem posterior, foi em 2009, na Itália. Então, tem essa discussão sobre isso. Eu também não posso reconhecer como IG uma raça animal, tipo Angus, né? Eu não posso, porque tem essa limitação, inclusive, que está no próprio, se eu não me engano, no TRIPS, e está na nossa legislação interna. E também, eu só posso ter homônima se eu tiver uma diferença significativa. Aqui eu trouxe o exemplo de Rioja, Espanha, e Rioja, Argentina. Assim, eu poderia ter o registro das duas, como é o caso, né, que eu comentei para vocês, do Vale do Submédio de São Francisco e o Vale do São Francisco. Eu acho que repetiu aqui. Enfim. E também, um lugar que não constitua uma IG pode servir como um elemento característico de marca. O problema é que depois pode dar margem para ter conflitos, como é o caso, assim, de todas essas marcas que contêm canastra, sendo que canastra hoje é a IG mais reconhecida de queijo que a gente tem no Brasil.
E daí eu tenho outras empresas que têm canastra em outras áreas. Será que pode? Será que não pode? Enfim. Quem que pode registrar? Quem que pode solicitar o registro junto ao NPI? É a pessoa que represente a coletividade. Então, essa pessoa pode ser uma associação, uma cooperativa, sindicato é um tipo de associação. E pode haver a situação de eu ter um único produtor. Existe uma situação de um pedido da Vale do Rio Doce para minério de ferro, mas que não foi analisado ainda. Mas a regra geral é que seja uma associação ou uma cooperativa. Mas a titularidade, ela é de todas as pessoas que estão na área delimitada. Então, aqui tem uma discussão um pouco mais aprofundada, que eu vou deixar para vocês, porque eu estou olhando aqui o tempo, né? Para ver sobre a questão especificamente da titularidade. E a gente tem um problema, inclusive, na 9279, nos tipos penais, né, que estão relacionados a impedir terceiros, porque eles permitem, de alguma maneira, o uso quando, por exemplo, eu ressalvo a verdadeira procedência do produto. Então, fica um pouco complicado eu poder utilizar tipo, por exemplo, canastra, mas o produto ser feito no Rio Grande do Sul. E pela lei isso seria possível. Então, a gente tem alguns problemas na parte penal também que precisam ser olhados. Até para comentar com vocês, eu participo de um grupo técnico, né, num grupo de trabalho, do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, em que a gente fez uma proposta de alteração da lei para corrigir essas questões especificamente, né. E claro, da mesma forma que vou ter essa questão das ações penais, e como eu tenho todas as outras que a gente comentou até agora, eu posso impedir terceiros com as ações cíveis. As mesmas ações que estão previstas no 207, no 208 e nos 210, que é a questão de indenização, lucros cessantes, danos emergentes, né? Mas é um pouquinho mais complicado de eu apurar, principalmente os lucros cessantes, porque eu trato de toda uma coletividade. Então, esse é um outro desafio que as indicações geográficas trazem. Quando, por exemplo, eu tenho uma marca e a pessoa está violando uma marca, eu consigo fazer uma estimativa de quais foram os lucros que eu perdi porque a pessoa estava vendendo. Mas quando eu estou utilizando o nome que representa toda uma coletividade, fica um pouco mais difícil de saber efetivamente, né, o que eu estou violando. E daí sim, né, como projetar a indenização que adviria dessa utilização indevida. Agora, tem um problema, né, que o Denis coloca, que eu acho interessante a gente trazer, que quando você tem indicação geográfica, você também pode fazer uma restrição ao uso de terceiros que já utilizavam. E daí, tipo assim, como é que foi escolhido o critério para que alguém esteja dentro da indicação geográfica e alguém esteja fora da indicação geográfica? Então, essa é uma questão que a gente precisa ainda considerar quando a gente vai tratar dessa questão da violação de direito. Não tem previsto na lei, como tem em patentes ou em marcas, a questão do uso de boa-fé. Então, é algo que também está aberto. Como vocês podem ver, a indicação geográfica, acho que é a coisa que mais tem coisa em aberto dentro da área de propriedade intelectual. Então, é importante considerar isso e considerar até a questão do potencial anticompetitivo de criar um direito que confere a pessoas um direito restritivo e excluir outras, né, disso. Por quê? Porque, eventualmente, os associados poderiam excluir, quando fossem fazer, vou comentar com vocês, um instrumento oficial, poderiam excluir alguém da área delimitada por desafeto, por uma série de coisas. E como é que ficaria isso? Essa é uma discussão que precisa ser feita também. Enfim, trazendo essa parte um pouco mais teórica, indo para o registro. Como é que eu faço o registro de uma indicação geográfica hoje no NPI? Eu vou ter uma série de documentos, né, o formulário, os documentos comprobatórios da legitimidade, da parte técnica, além da GRU. Mas é importante, diferente de outras áreas da PI, que para eu preparar essa documentação, eu preciso trabalhar junto com os produtores. Não dá para um escritório resolver fazer isso sozinho. Então, é uma das áreas mais complicadas, porque ela é muito multidisciplinar. Eu preciso, às vezes, de um historiador ou de um geógrafo, um historiador para fazer todo o levantamento histórico dela ter se tornado conhecida. Eu preciso de um geógrafo para fazer toda a delimitação da área, de fato, que vai abranger a indicação geográfica ou não. Então, os produtores, eles têm que entender, né, o que é indicação geográfica, eles têm que querer e eles têm que participar. Daí sim eu vou ter uma indicação geográfica efetiva. Então, a legitimidade. Primeiro, né, eu tenho que comprovar que aquela associação realmente representa os produtores e tem que comprovar que aqueles produtores estão realmente na área geográfica exercendo atividade. Normalmente, a legitimidade eu comprovo por meio
de uma lista, né, de pessoas que declaram que a associação as representa, e eu comprovo que eles estão na área exercendo atividade econômica por meio da demonstração, por exemplo, de notas fiscais de venda, de talão do produtor. Então, eu preciso juntar essa documentação para demonstrar essa primeira parte, que é a legitimidade para solicitar a IG. Depois, eu preciso construir o caderno de especificações técnicas. Aqui eu peguei um exemplo, que eu acho bem ilustrativo, que é da laranja de Tanguá. Aqui diz o seguinte, por exemplo, a laranja, tipo da variedade seleta, ela só pode ser colhida nestes meses do ano. Fora disso, ela não é considerada apta para ser da denominação de origem da região de Tanguá. Então, eu estabeleço quais são as variedades, que é a seleta, a natal comum e a natal folha murcha, e estabeleço quando que elas podem ser colhidas. E também vou estabelecer quais são as características que elas vão ter, que elas vão ter. E só seguindo isso, observando isso, é que o produtor efetivamente vai poder ter, né, a indicação geográfica, vai poder colocar o selo. Então, essa é a parte técnica mais complicada da IG, que é construir esse caderno de especificações técnicas, ou regulamento de uso. É colocar o que esse produto tem que ter para que ele efetivamente seja considerado daquela área delimitada. Além disso, esse é um outro problema, eu tenho que delimitar qual é a área. Aqui, eles escolheram englobar 4 municípios, né, no Rio de Janeiro. E, por uma felicidade, eles escolheram o nome que era o mais conhecido, que é Tanguá, então colocaram uma região de Tanguá, embora eu tenha aqui 4 municípios. Então, todos os produtores que estão nessa área delimitada poderão utilizar a denominação de origem, região de Tanguá, desde que eles demonstrem, né, que cumpriram o caderno de especificações técnicas. É assim que normalmente funciona. Então, eu vou ter que apresentar essa documentação, que se chama instrumento oficial, e esse instrumento oficial ele tem que ser emitido por um órgão oficial, ou seja, o Ministério da Agricultura ou a Secretaria de Agricultura, porque o órgão oficial tem que ter relação com o produto também. Pode ser também a Embrapa, pode ser a Emater, depende do estado, né, para emitir. E daí, esse instrumento oficial, ele vai justificar por que é essa área e não outra área. Por que tem esse limite e não outro limite. Até porque, lembrando, né, quem está fora está excluído, não vai poder utilizar. E às vezes esses instrumentos, como a Vanessa comentou, eles podem ser utilizados para exclusão de pessoas. Além disso, eu tenho que demonstrar na documentação técnica como que vai se dar o controle, né? Como que eu vou controlar para ver se os produtos efetivamente estão cumprindo o caderno de especificações técnicas. Eu posso ter um controle de primeira parte, que normalmente é um conselho regulador, que é formado por produtores, mas também pode ter pessoas de fora, que essa é o padrão hoje, né? E daí esse conselho regulador é que vai fazer as análises, vai coletar os produtos, normalmente vai fazer degustações às cegas, para ver se o produto está atingindo todas as características que estão lá no caderno de especificações técnicas. E daí eu também posso ter o controle de terceira parte, que daí eu tenho uma empresa certificadora que vai lá e certifica. Esse é o caso, por exemplo, do café do Cerrado. Eles têm uma empresa certificadora que certifica se o café do Cerrado efetivamente está cumprindo o regulamento de uso, o caderno de especificações técnicas de lá. Além disso, claro, eu vou ter que comprovar para o NPI, né, se no caso da IP, que o produto se tornou conhecido. Como? Com jornais, com reportagens, com depoimentos, com vídeos, com dissertações, com teses, com tudo que tiver, para eu poder demonstrar que aquele produto ele é conhecido há muito tempo. Esse é o caso que, tipo assim, dessa reportagem, né, que é de 23, dizendo que há 60 anos eles já reconheciam, né, o vinho daquela região. E no caso da denominação de origem, eu vou ter que ter principalmente estudos técnicos, estudos científicos, que demonstrem aquelas características daquele produto, que aqui é, como eu tinha comentado, então, com vocês, a região do litoral norte gaúcho, né, que é a região onde é plantado esse arroz, e daí eu tenho uma série de documentos científicos, ou seja, artigos, papers, dissertações e teses, que demonstram que esse produto é um produto diferenciado, e, portanto, ele tem fatores naturais e humanos influenciando nele. E daí, por fim, eu trago, né, a representação mista, ou figurativa, mista ou nominativa, que eu posso escolher. Campanha Gaúcho Cerrado, por exemplo, escolheram proteger só com a nominativa, e daí depois eles criaram um logo, e esse logo pode ser atualizado. No caso da erva mate, são 2 mistas, e se eles quiserem atualizar, eles vão ter que alterar o próprio
processo junto ao NPI. Isso é uma informação importante. Diferente de todas as outras, eu consigo depois alterar o meu processo junto ao NPI. Eu consigo alterar o nome geográfico, por exemplo, para incluir Café do Cerrado, eu poderia colocar ali. Eu consigo alterar o caderno de especificações técnicas para incluir alguma coisa, para retirar, para especificar, e consigo alterar também a área delimitada. Então, é o único também no NPI que eu consigo fazer tantas alterações, né? Depois. Porque marca, por exemplo, depositou é aquela. Se tu quiser uma alteração no teu logo, você vai ter que depositar um outro pedido. No caso da IG, eu posso solicitar. Demora, mas eu consigo. E, atualmente, o Brasil... Ai, deu uma desconfiguradinha aqui. O Brasil, ele optou por ter selos, né, que representam as indicações geográficas. Então, você pode utilizar o selo que você depositou, tipo assim, esse da marca, da erva mate, mas também posso utilizar o da IP ou da DO. O problema hoje é a questão de que eu não tenho um controle sobre o uso desse selo. Essa é uma outra questão bem complicada. Como vocês podem ver, né, indicação geográfica tem muitas questões para serem discutidas e debatidas. E daí eu preciso, ao final, pagar o guia de recolhimento da União. E diferente das outras, eu só pago isso. E eu não preciso pagar nem a concessão, nem anuidade, nem decênio, nem nada. Eu só pago realmente para entrar com o pedido. E aqui, muito parecido com os demais, é o passo a passo. Faço o depósito, tem exame formal, né? Tem alguma exigência, não cumprir, vai ser arquivado, cumprir a exigência, publicado. Depois da publicação tem exame de mérito, pode da publicação ter manifestação de terceiro, eu vou responder essa manifestação, se não tiver, vai para o exame de mérito. Do exame de mérito pode ter indeferimento, e daí pode ser pedido de reconsideração, não deu indeferido, ou reconsiderou ou foi deferido, essa taxa aqui, isso aqui está no NPI, tá? Mas não se paga mais, ela está isenta atualmente, e eu tenho a concessão. Então, esse é o passo a passo. Prazos são muito parecidos, né, que são 60 dias, normalmente, da publicação para eu fazer manifestação de terceiro, ou depois para a questão de pedir, recorrer de um eventual indeferimento. Vocês podem ter mais informações sobre as indicações geográficas reconhecidas no Brasil nesse link. Ali tem, é diferente de pesquisar no caso de marcas, tá? Eles têm, na verdade, um arquivo das IPs, um arquivo das DOs e um arquivo que é tipo uma planilha Excel de todos os pedidos que foram depositados. É muito mais artesanal de acompanhar. Aqui só um exemplo, né? Esse caso aqui é um caso interessante, é a primeira que era uma indicação de procedência e foi solicitada a alteração, e hoje tem, então, a denominação de origem. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre, porque essa mantiqueira de Minas, ela já teve marca individual, marca coletiva, marca de certificação, depois a indicação de procedência, e agora tem a denominação de origem. Eles passaram por todos os tipos de signos distintivos, e é a primeira que mudou de espécie, que foi aprovada pelo NPI. Essa aqui é a única IG de serviços do Brasil, que é, né, no Porto Digital, que na verdade é um parque tecnológico, que é uma discussão que a gente pode fazer. E a gente tem o problema da cachaça. Cachaça, ela não foi reconhecida pelo NPI. Ela foi reconhecida por decreto, pelo Fernando Henrique Cardoso. E ela foi reconhecida como Cachaça Brasil e Cachaça do Brasil, sendo que o uso é restrito aos produtores que estão estabelecidos no Brasil. A partir daí é que começa esse movimento para se utilizar e para valorizar o termo cachaça, que é outra coisa, seria aguardente de cana. Então, hoje a gente tem, então, o decreto que não conceitua o que é cachaça, mas define que cachaça é o nome que é típico desse produto que é feito no Brasil. E daí cabe ao Ministério da Agricultura, efetivamente, definir o que é a cachaça e colocar os requisitos. E para que serve uma IG reconhecida? Bom, a primeira coisa que serve é para impedir terceiros de utilizarem. Tipo assim, se queijo Minas fosse protegido, né, e fosse protegido em Portugal, Portugal não ia ter queijo Minas de Portugal, porque sim, eles estão copiando a gente lá. Ou, por exemplo, eu não teria queijo Minas tipo canastra, que aqui é um problema que eu tenho uma marca concedida, que é o Império da Canastra, utilizando aqui e convivendo e induzindo o consumidor a erro. E também não poderia ter, se fosse reconhecido lá, o California Champagne. Então, esse é um dos objetivos, é impedir que terceiros utilizem. E só para vocês saberem, se em algum momento vocês, né, forem comprar um queijo da canastra, esse aqui é o logo normalmente que vocês vão ver na canastra. Mas, além desse objetivo, eu tenho alguns benefícios que são decorrentes do reconhecimento da IG.
Primeiro, uma demanda pelo produto. A partir do momento que um produto é reconhecido, ele acaba tendo um reconhecimento melhor pelo consumidor e pode melhorar a demanda dele, né? Também, por ser alguma coisa diferente de marca, você acaba tendo muita publicidade e visibilidade, inclusive gratuita, da indicação geográfica. Posso regulamentar a produção, né, para manter a atividade de um produto. Esse é o caso, por exemplo, do Vales da Uva Guete. Era uma uva que estava desaparecendo, a produção desse vinho estava desaparecendo, e com o reconhecimento da indicação geográfica, eles conseguiram manter essa produção, manter a cultura, manter a tradição, e hoje, inclusive, estão se colocando como destino turístico. Tem uma série de pousadas lá, e eles conseguiram voltar a produzir em maior quantidade, e, claro, a região acabou ganhando em termos, né, de desenvolvimento como um todo. Tem a possibilidade de agregar valor, eu falo que não é uma obrigatoriedade, não necessariamente vai agregar. Às vezes, só você ter uma demanda garantida já é muita coisa. Tipo assim, um produto que de vez em quando era comprado, agora vai ser comprado com mais frequência, já é importante para o produtor. Mas, sim, tem essa possibilidade de agregar valor. E tem o turismo associado, né? Até a Vanessa me lembrou aqui, sim, que o Vale dos Vinhedos é a primeira indicação de procedência do Brasil, né? Antes disso, a gente tinha reconhecido vinhos verdes, que é um vinho que é portuguesa, até início os portugueses, né, chegaram antes aqui. Mas, enfim, é a primeira indicação de procedência brasileira, e depois ela foi reconhecida também como denominação de origem. E é um dos lugares em que o turismo associado ao produto tem funcionado muito bem, e tem realmente movimentado toda a região e trazido, olhando para a parte positiva, maior fluxo de turista, portanto, mais dinheiro, mais empreendimentos. Mas, claro, tem a parte negativa para quem mora lá, que é muito mais trânsito e muito mais problemas relacionados com isso. A possibilidade de aumentar o leque de compradores também é algo importante, né? Porque, efetivamente, às vezes você ter mais opções de compradores pode ser algo relevante. E, claro, eu vou ter alguns problemas decorrentes das indicações geográficas, isso é importante a gente ressaltar, como, por exemplo, os produtores não saberem o que é IG, eles fazerem confusão entre IG e marca coletiva, e me aconteceu... Ai, desculpa. Me aconteceu uma situação engraçadíssima em que vieram me consultar sobre fazer o licenciamento da IG do litoral norte gaúcho, sendo que, se fosse uma marca coletiva, também não seria possível, mas é que eles achavam que a associação mandava na marca, podia fazer o que quisesse na marca, mas na verdade era uma indicação geográfica, no caso, mudança de origem. Então, tem essa confusão, né, do propósito de cada uma delas, do que dá para fazer em cada uma delas. A não participação dos produtores no processo é um problema. O processo top-down, em que alguém vai lá e, tipo assim, acho que dá uma boa ideia e vai lá e implementa o processo de cima para baixo, sem os produtores quererem. Uma promessa de aumento no valor e depois não acontecer esse aumento. O abandono da IG por falta de esclarecimento ou por eles não alcançarem, os produtores, as vantagens que foram prometidas para eles. O abandono da IG por não haver mercado para o produto ou não haver valorização. Excesso de regulamentação, uniformização, que descaracteriza o próprio produto. Então, você perde as características do saber fazer, você deixa o produto tudo uniformizado. A própria, no excesso de regulamentação também pode acontecer de ser tão rígido o regulamento de uso que os próprios produtores não consigam produzir, que é o caso que aconteceu no Pampa Gaúcho, na Pampa Gaúcho da campanha meridional. O regulamento de uso deles era tão complicado que os produtores não conseguiam cumprir, então eles não conseguiram implementar essa indicação geográfica. Hoje eles estão trabalhando com a marca coletiva ProPampa, com um regulamento mais flexível e está funcionando bem melhor. Apropriação, captura da indicação geográfica por grandes grupos econômicos, isso aconteceu muito em Champagne. Hoje a gente tem grandes empresas lá que compraram muitas vinícolas, fizeram conglomerados, e hoje a gente tem, tipo assim, muito mais uma concentração do que uma pulverização de produtores. O esgotamento da matéria-prima com o qual o produto é feito, isso pode acontecer, por exemplo, quando eu tenho extrativismo, é o caso, por exemplo, das panelas de goiabeiras, que ficam no Espírito Santo, em que eu uso barro, e se aquele barro acabar, eu não vou ter mais barro para fazer aquelas panelas naquela área geográfica. Então, isso pode ser um problema. E também é o caso, por exemplo, do capim dourado, da região do Jalapão. Ele pode ser colhido uma parte do ano e tem um limite para colher. Só que tem havido uma sobreexploração e pode acontecer em algum momento de não ter mais o capim dourado para poder produzir os artefatos que se fazem a partir dele. É muito bonito, eu não peguei agora, mas enfim,
você pode fazer brincos, anéis e tal, e o capim ele é dourado, então você mistura com alguns elementos, ele fica muito bonito como artesanato. Excessiva valorização da terra para usos diversos da produção, que aconteceu no Vale dos Vinhedos. Hoje a terra lá custa tão caro que às vezes vale mais a pena vender para fazer um condomínio do que plantar uva. Exclusão dos pequenos produtores, porque os grandes vão se apropriando. Exclusão de grupos rivais, tipo assim, eu não quero que você participe, então a delimitação da área deixa um grupo fora. Um turismo que seja tão exploratório que descaracterize a região. No caso do Vale dos Vinhedos, inclusive, teve um trabalho muito legal que foi feito pela associação. Eles iam instalar, tipo, a Disneylândia do vinho lá. Eu não tô brincando. Ia ter, tipo assim, piscina de vinho, não sei o que, era um empreendimento imenso, mas que ia aumentar enormemente o fluxo de turistas e ia acabar descaracterizando o vale. E daí os produtores do vale conseguiram, por meio de impedir a alteração do plano diretor, impedir que aquele empreendimento fosse instalado lá. Então, isso também pode acontecer. Uma sobreexplorização que descaracteriza a paisagem da região, tipo assim, eu tinha uma paisagem que era o diferencial lá, e eu começo a colocar abaixo para poder construir restaurante, hotel, etc. E o produto se tornar pouco acessível para os consumidores tradicionais pelo aumento de preço. Tipo, antes todo mundo podia comprar, daí virou uma IG, colocaram o preço lá em cima, e quem consumia não vai poder mais consumir. Então, esses são alguns problemas que podem aparecer. Aqui, mais uma vez, então, as informações. E, gente, isso daqui é uma das fotos, tá? De uma das áreas, não é do Vale dos Vinhedos, é do Altos Montes, é um lugar muito bonito, né? Para vocês visitarem, quem sabe. E era o que eu queria trazer para vocês hoje sobre indicações geográficas. Eu não sei se vocês conheciam esse tema, eu acho que é um tema, mesmo na área de propriedade intelectual, quase ninguém trabalha, quase ninguém conhece ele, mas é um tema que eu vejo muitas perspectivas e muitas oportunidades de trabalho, sabe? Muitas oportunidades de você desenvolver na região que você trabalha, na região que você mora. Alguns de vocês, né, não são daqui, vão voltar ou para o interior do Rio Grande do Sul, ou para outras áreas, e esses são projetos que podem ser feitos, tem financiamento para isso, tem financiamento do Ministério da Agricultura, tem financiamento do SEBRAE, tem uma série de possibilidades para poder alavancar isso. Mas é importante que isso seja feito sempre, claro, com os produtores da região. Enfim, é isso que eu queria trazer para vocês. Não sei se tem perguntas, dúvidas. Hoje até a Vanessa está quieta. Eu estou dando espaço, eu falo muito. Imagina. Mas é um pouco disso que eu queria, então, trazer para vocês nessa área. Na próxima aula, então, vai ser cultivares, que é um tema também um pouco hard, mas acho que é importante vocês conhecerem, faz parte, né? E eu consegui para a última aula, então, da disciplina, além daquelas que a gente já tinha comentado, um professor que vai falar sobre, que é o professor, digamos assim, que chegou no departamento e, portanto, vai substituir algumas coisas, ele vai falar sobre as relações entre propriedade intelectual e direito do trabalho, que eu acho que pode ser um tema interessante, né? Porque é muito concreto, né, muito dia a dia, tipo assim, para quem trabalha principalmente com direito de trabalho patronal, muitas coisas, muitas dicas podem ser bem úteis, né, para o próprio dia a dia. E para quem trabalha com propriedade intelectual, poder também fazer esse tipo de assessoria, né, para as empresas. Certo? É isso, gente. Eu não disponibilizei ainda, mas na sequência já disponibilizo lá o questionário e tudo mais, e a gente vai conversando. Espero que tenham, de alguma maneira, aproveitado a aula, tá bom? Prof, tu pode ficar. Obrigada para mim. Obrigada, Gabriela. Obrigada, né? Deixa eu só parar, né, a gravação, senão... Ficamos, sim. Deixa eu só parar a gravação.